mortos em uma favela, o Complexo do Salgueiro, que fica na região de São Gonçalo, né, na região metropolitana do Rio. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Procurador-Geral do Estado do Rio de Janeiro, Marcelo Lopes, ele que está aqui com a gente no estúdio hoje. Eu agradeço a disponibilidade de tempo, principalmente pela presença aqui conosco. Boa tarde. Boa tarde. Só corrigir, eu não sou procurador-geral, não. Eu sou procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Marcelo Rocha Monteiro. Então, já a correção feita, agradeço, peço desculpa aqui, né, pela informação, mas já quero começar te perguntando exatamente, Marcelo, sobre essa questão das favelas, das operações em favelas. Recentemente, essa semana ainda, a gente trouxe um estudo da Universidade Federal Fluminense que falava sobre o aumento das operações, principalmente da dificuldade de comunicação com o Ministério Público diante dessa determinação do STF para evitar essas operações em favelas. Qual é o cenário hoje? O que você pode trazer, inclusive, sobre a ação do Ministério Público nessa região do Complexo do Salgueiro, que foi o caso mais recente? Olha, o que eu posso dizer é que essa proibição absurda de operações policiais, com base numa decisão do Supremo que não tem nenhum amparo na lei, ela tem fortalecido o crime organizado nas comunidades do Rio de Janeiro. São mais de 1.400 comunidades, dominadas, algumas, a maioria, pelo tráfico, né, 85% pelo tráfico, 15% pelas milícias, e nós estamos falando de um exército de 56.600 homens fortemente armados aproximadamente. Quanto maior a dificuldade para que a polícia faça essas operações, mais essa criminalidade organizada se fortalece. É o caso do Complexo do Salgueiro, onde os criminosos têm praticado diversos delitos, inclusive assaltos ali na BR-101, para quem não conhece, estrada que vai para a região dos Lagos, para Búzios, para Cabo Frio, e passa por ali. A polícia fez essa operação para reprimir o crime nesse local, e um sargento da Polícia Militar foi assassinado pelos criminosos. Então, o BOPE foi acionado e houve um intenso confronto com os criminosos, resultando na morte desses 8 ou 9 mencionados. 5 já tiveram seus antecedentes levantados, a gente que praticou homicídio, roubo, tráfico, associação para o tráfico, só criminoso de alta periculosidade, né? Infelizmente, dentre os mortos, tem um que é traficante e assaltante no estado do Pará, reforçando aquilo que a polícia do Rio de Janeiro já identificou e já alertou. Essa decisão do Supremo de proibir operações regulares da polícia nos morros do Rio de Janeiro está atraindo criminosos de outros estados, porque a situação para eles está interessante, né? Já que eles contam com a proteção dessa decisão, repito, absurda, ilegal e inconstitucional do Supremo Tribunal Federal. Doutor Marcelo, mas o Supremo está debruçado agora em levantar essa proibição, ou o senhor acredita que ela vai persistir ainda até o término da pandemia? Olha, a decisão do Supremo é no sentido de que essa suspensão, essa proibição de operações, salvo em casos excepcionais, seja lá o que for que isso significa, seria só até o fim da pandemia. Como não tem nenhum amparo na lei, não tem nada na lei dizendo que a polícia não pode reprimir o crime durante uma crise sanitária, a gente não sabe o que esperar, né? A nossa referência na justiça tem que ser a lei, mas infelizmente hoje para o Supremo Tribunal Federal a lei deixou de ser uma referência, deixou de ser parâmetro, né? A lei é talvez uma vaga lembrança, né? Faz-se uma mera alusão à lei. Porque se fosse seguir a lei, isso não tem sentido, né? O sujeito está traficando, está assaltando, está roubando, está estuprando. O Código de Processo Penal diz que a polícia tem que prender em flagrante, e vem o Supremo e diz, mas durante a pandemia, não. Então, realmente eu não sei o que esperar. Nós não temos mais nenhuma segurança jurídica desde que a lei deixou de ser referência para a corte mais alta. Tá, deixa eu só seguir aqui. Aqui é uma curiosidade minha, bem particular, doutor Marcelo, porque quando a polícia parte para um confronto, óbvio que o confronto não se sabe o que vai sair dali, né? A polícia é muito mais bem preparada no quesito treinamento. Mas no quesito aparato técnico, né, os bandidos eles têm armamentos muito mais poderosos. E aí essa situação pode ser com mais baixas de um lado da polícia, como com mais baixas do lado dos bandidos. E a grita geral é quando mais bandidos ou mais dessas pessoas, dessas comunidades, acabam sendo mortas. Os policiais, quando vão para uma ação dessa, eles já vão temerosos? Muito, né?
O percentual de baixas na polícia do Rio de Janeiro, né, especialmente na polícia militar, mas na polícia civil também, ele é superior ao percentual de baixas das Forças Armadas americanas em qualquer das guerras do século XX. Né? Primeira Guerra, Segunda Guerra, Guerra do Vietnã, Guerra da Coreia, né? E século XXI também, Guerra do Afeganistão. Morrem mais policiais no Rio, né, percentualmente, do que morreram soldados americanos em qualquer um desses conflitos que foram violentíssimos. Então, sim, o policial vai bastante temeroso, o policial do Rio de Janeiro é afligido por problemas psicológicos muito sérios, né? Você tem aí relatos de suicídio, é uma situação muito, muito complicada. O que o policial do Rio de Janeiro enfrenta, nenhum outro policial do Brasil enfrenta, sem querer minimizar, evidentemente, a atuação das outras polícias, mas é que a criminalidade do Rio é muito forte, como você falou, em termos de aparato, em termos de armamento, né? Repito, a gente estima que são 56.600 homens fortemente armados. Fortemente armados, em muitos casos, significa armados de fuzil, né? Granadas, etc. Procurador, eu queria sair um pouquinho da questão da violência para falar de outras atuações importantes, né, do Ministério Público. E a gente viu recentemente um posicionamento, Defensoria, Ministério Público, falando sobre essa questão de possibilidade de planejamento de um carnaval, como a gente já conhece muito bem, né, no Rio de Janeiro, o marco histórico da cidade, sempre referência nacional e internacional. E sobre algumas flexibilizações, como, por exemplo, o uso de máscaras em academia. Qual é a posição do senhor, do Ministério Público do Rio, em relação a essas questões, né? Esses avanços nas flexibilizações? Olha, eu não posso te dar a posição do Ministério Público do Rio, porque aí teria que ser o Procurador-Geral de Justiça. A minha posição sobre essas questões é sempre a mesma, né? Isto é algo que tem que ser decidido pelos administradores eleitos pelo povo. Nós, promotores, procuradores, juízes, não somos eleitos pelo povo, não temos legitimidade para definir qual a melhor política pública, seja na área sanitária, seja na área de segurança pública, né? Quer dizer, o nome disso é ativismo judicial, né? Aquele que deveria atuar como integrante do sistema de justiça acaba administrando ou legislando como se tivesse sido eleito pelo povo, né? E isso é muito ruim, né? Então, a minha posição é só essa, quer dizer, são as autoridades sanitárias do Executivo que devem definir qual a melhor política, e, enfim, no mérito aí eu não tenho o que opinar e continuo insistindo, o Ministério Público e o Poder Judiciário não têm que interferir. Eu precisava lhe perguntar agora a respeito do caso do pedreiro Amarildo de Souza, que foi torturado até a morte. Como está essa situação? Não, houve o julgamento, houve a condenação dos responsáveis, né? Um oficial, eu esqueci a patente, mas, enfim, o oficial de patente mais alta que comandava a operação foi condenado a uma pena significativa. Enfim, houve uma atuação muito forte do Ministério Público, a promotora de justiça responsável pelo caso, obteve a condenação desse oficial e mais alguns outros réus, eu não lembro exatamente quantos, mas foi um resultado satisfatório, quer dizer, não houve impunidade nessa questão. Procurador, diante desse cenário que o senhor mesmo relatou, né, o senhor aí quando tratava dessa questão das operações policiais, das particularidades do Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro, conheço bem como é que funciona, né, a gente acompanha o noticiário diariamente e vive um pouco dessa realidade. Qual o maior desafio hoje do Ministério Público? O senhor falou dessa questão das operações, da atuação junto ali com a polícia, né, nesse caso desse monitoramento que foi determinado pelo STF, aliás, tem julgamento hoje para tratar dessa questão por lá no Supremo Tribunal Federal. Qual é o maior desafio hoje para quem está trabalhando nesse dia a dia da justiça, nesses casos, né, envolvendo a segurança pública? Olha, eu acho que o maior desafio hoje na segurança pública, do ponto de vista do Ministério Público, é uma integração com a polícia, é entender que Ministério Público e polícia estão do mesmo lado, né? Infelizmente, em alguns setores do Ministério Público, eu vejo alguns colegas que enxergam a polícia como o inimigo. O inimigo é o criminoso, né? A polícia é nossa parceira
nessa atividade que a gente chama de persecução penal. A polícia reprime, a polícia prende, a polícia, no caso a Polícia Civil, investiga, né? E com base nesses elementos que a polícia nos dá, nós processamos os criminosos, né? E buscamos a condenação deles a uma pena de prisão, a uma pena efetiva, né? Então, o que é preciso é enxergar essa parceria, como nós vimos, por exemplo, no Ministério Público de Minas Gerais, né? No mês passado, ou retrasado, em que a polícia fez uma operação grande também contra o que eles chamam lá de novo cangaço, né? São quadrilhas que entram nas cidades e barbarizam tudo, né? E a polícia acabou matando vários elementos, e o Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais, com muita propriedade, né, foi a público dizer, nós apoiamos a polícia, né? Nós estamos com a polícia, nós não estamos com os criminosos, né? Claro que se há abusos, eles têm que ser investigados, têm que ser punidos. Eu fui promotor de júri, processei alguns policiais, né, por crime de homicídio, mas se o policial age em legítima defesa, se o policial atua dentro dos limites da lei, o papel do Ministério Público é apoiar, é agir de forma coordenada. Nós não podemos partir da presunção de que todo policial é criminoso até prova em contrário, que é o que parece que acontece, às vezes, com alguns setores, né? Que no dia seguinte a uma operação policial já estão dizendo, olha, foi um massacre, olha, foi uma chacina, mas nem começamos a investigar ainda, né? E já se está pré-julgando. Parece que a presunção de inocência vale para todo mundo, menos para os policiais, né? Doutor Marcelo Lopes, Procurador de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, muito obrigado por nos atender, vir pessoalmente aqui ao estúdio do Band News. Já começamos a tomar, né, ter essa possibilidade de trazer pessoas ao vivo aqui. E o senhor foi um dos primeiros a aceitar o nosso convite. Muito obrigado. Obrigada, até a próxima. Já a gente volta? Eu? Não, você não volta. Amanhã eu estou de volta por aqui.